Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Como é bom estar juntos novamente, podendo adorar ao nosso Deus. Que você possa, nesse momento, adorar ao Senhor todos que estão na sua casa. Não deixe que nada venha te atrapalhar ou tirar a sua atenção. Concentre-se nele, na adoração ao nosso Deus. Vamos adorá-lo. Declaramos nessa noite que sobre toda a terra o Senhor é o nosso Rei. Queremos te adorar, ó Pai. Continuar em adoração, e esse cântico diz que o meu melhor a ti, ó Pai, eu quero te dar. E um pedaço bem importante diz que o gafanhoto não poderá tocar em nenhuma porção do que o Senhor preparou para nós. Que você possa crer que tudo que Deus tem preparado para nós, não existe nada nesse mundo que pode tirar de nós. Tudo que o Senhor nos dá é eterno. Você possa confiar nessa palavra. Meu melhor a ti eu darei, pois dono de nada sou. Não importa o amanhã, se o futuro é somente teu. Minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu em tudo Ele te suprirá. Diga isso. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que
Feche os seus olhos nesse momento. Eu gostaria de ler livro de João, capítulo 11, a partir do versículo 17, que diz: Ao chegar Jesus, verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia estava cercada de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do seu irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E Jesus disse: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. E Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso nessa noite? Que você possa ter essa verdade no seu coração. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Tenha essa verdade no seu coração. Que você possa ter Jesus como uma verdade no seu coração. E crer que Ele é a ressurreição e nós estamos seguros no braço dEle. O Senhor cuida de nós. E tem algo preparado para cada um de nós. Vamos adorá-lo nessa noite. Senhor, opera um milagre na vida de cada um de nós. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Abre o seu coração. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Cante a Ele. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda minha história, muda minha história. Ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Vamos cantar novamente. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, Jesus. Diga isso a Ele. Faz tempo, Deus, que eu não vejo a luz do dia. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Diga: Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu para a glória de Jesus. Se não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto, Jesus. Erga essa voz e diga: renove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda minha história, Jesus. Muda minha história.
me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, faz um milagre, Senhor, me toca nessa hora, me chama para fora, vamos, remove a minha pedra, Senhor, vamos cantar novamente, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, a vida da minha família, me chama, faz um milagre, Jesus, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me, somente as vozes, remove a Deus, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, nós cremos, Senhor, Ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre, me toca nessa hora, chama para fora, ressuscita-me. Senhor, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, ouça a oração de cada um de nós. Opera um milagre, ó Pai, na área que somente o Senhor conhece. Nós te entregamos esse momento de louvor em nome de Jesus. Amém. Boa noite, crianças. Vamos adorar ao Senhor? sim, Essa música diz que o sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho e o corpo todo. Mas se o mal faz uma manchinha no coração, nós podemos orar ao Senhor para limpar o nosso coração. Vamos cantar? Vamos lá? sabão, lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem que pode me limpar. É Jesus, dele eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. Vamos novamente? O sabão, Lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão. mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem que ele pode me limpar. É Jesus, dele eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. O sabão lava, o sabão limpa, o sabão lava, o sabão limpa. Ei! Tchau, crianças, beijo. Tchau, crianças. Tchau. Beijo. Tchau. Então, igreja, é hora de estudar a palavra do Senhor. Eu quero agradecer imensamente o privilégio de estar falando com você neste momento, saudar, cumprimentar você na preciosa graça e paz do Senhor Jesus. Agradecer imensamente o convite honroso feito para que pudéssemos participar juntos neste culto, especificamente. Louvo a Deus pelo privilégio de conhecer muitos de vocês, poder amá-los e termos vivido e continuarmos vivendo nesse ministério glorioso, podendo servir a um Deus tremendo como este que nós temos. Vamos, portanto, ao exame, ao estudo da palavra do Senhor, conforme a primeira carta de Pedro, no capítulo 1.
E vamos começar buscando a fonte da nossa reflexão neste ato. 1 de Pedro, no capítulo 1, versículos 13 a 21, a partir de cujo texto seremos edificados neste momento. Por isso, a palavra diz, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. Este é o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele, de Jesus Cristo, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Nós lemos os versículos 13 a 21. Eu gostaria de dar uma atenção especial ao versículo 17. É nele que vamos fundamentar a nossa reflexão neste ato. A palavra diz, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ali pela década de 70, nós ouvimos pessoas jovens e mais idosas cantarem e se expressarem, olha, Senhor, me ensina a esperar sem me desesperar. Assim, irmãos, faz tempo que as incertezas prejudicam por prevalecerem num mundo sempre em transição. A história da humanidade tem sido pautada nesse sentido. Nós estamos em 1 de Pedro. O capítulo 1, já no primeiríssimo versículo, vai falar de um certo momento quando aconteceu uma dispersão. A palavra diz, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, da dispersão. Essa dispersão foi mencionada lá em Atos, no capítulo 8, que nós conhecemos na história das civilizações como a diáspora. O mundo tem vivido em constante transição. Você para e pensa comigo. Quando foi que nós vimos a estabilidade assumindo a história no seu todo? Quando foi que nós pudemos olhar e perceber que estava tudo realmente tranquilo? Se você olha comigo para o passado, vai perceber que nunca houve um tempo assim. Mas nós poderíamos mudar a pergunta e dizer, quando é que vamos ganhar estabilidade em todas as coisas? Nessas questões do mundo no qual nós estamos inseridos. Então é exatamente num contexto como esse que 1 de Pedro, principalmente no capítulo 1, o versículo 17, nos ajuda, nos instrui bastante. E eu queria investir um tempo com você, pensando em algumas lições que nós podemos aprender aqui. O que é que nós precisamos entender, praticar, o que é que precisaria dominar a nossa vida, no sentido de orientar-nos para que a nossa vida possa existir para agradar mais e mais aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, eu pensei em pelo menos 3 pontos que poderiam nos ajudar, 3 ensinos que nós temos aqui. E o primeiro deles é que nós precisamos conhecer a nossa identidade.
para enfrentarmos um mundo em confusão, em constante transição. Por termos a consciência de que nós não temos tido a oportunidade ou a chance de desfrutarmos estabilidade. O primeiro ponto que eu vejo nesse texto maravilhoso é que nós precisamos conhecer a nossa identidade. A parte A do versículo 17 vai dizer: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, fala não daquele que nós chamamos para estar conosco, como se a ausência de Deus fosse uma possibilidade. Mas fala daquele a quem nós recorremos, aquele a quem nós servimos, aquele que nós adoramos. Por isso, ele é o Deus que nós invocamos. Portanto, invocar não no sentido de trazer até este lugar, neste momento, mas de ser aquele que é a nossa referência, que faz sentido na nossa existência. Então, nós precisamos conhecer a nossa identidade. É interessante que nós temos um Pai, o nosso Deus, que segundo as Escrituras, Ele é perfeito, Ele é amoroso, é cheio de muita misericórdia. Mas o texto, na primeira parte, aqui no versículo 17 de 1 de Pedro 1, vai falar que Ele é também este Deus que é justo juiz. Faz parte dos atributos, das qualidades deste Deus a quem nós amamos. Em outras palavras, nós somos adotados, nós ganhamos um Pai. E algo extraordinário neste texto é que este Pai, quando nos fez identificar com Ele, Ele nos deu uma identidade. Aliás, a primeira de Pedro é riquíssima em falar sobre a identidade que Deus deu ao seu povo, dizendo o que ela é, como que ela funciona, dizendo da necessidade de vivermos em função dessa identidade que nós ganhamos dele. E curioso também é que quando fala de identidade, fala de algo que não é o mesmo que perfil. Nós vemos muitas coisas importantíssimas sendo decididas com base se a pessoa tem ou não o perfil para isto ou aquilo. Pessoas são contratadas ou demitidas em função de um certo perfil. Mas a palavra de Deus não fala do perfil do crente, mas da identidade do Senhor Jesus na vida do crente. E é bem no capítulo 2, versículo 9, que vai falar de uma realidade extremamente clara. Vós, porém, falando de identidade do crente, sois raça eleita, sois sacerdócio real, sois nação santa e ainda povo de propriedade exclusiva de Deus. Curioso é que somente depois de se definir essa identidade é que vai se falar da responsabilidade ou daquilo que quem tem a identidade poderá vir a fazer. O texto diz: a fim de proclamar as virtudes daquele, etc., etc., e você conhece bem o texto. Mas aquilo que nós faremos será bem ou mal feito em função da identidade que nós temos e que nós aplicamos enquanto estamos fazendo aquilo que nos tenha sido delegado por aquele que nos confiou esta identidade. E o nome dele é o nosso eterno Deus, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus que nós precisamos colocar em exibição na nossa vida. A identidade não é teórica, ela é até personificada, é o Senhor Jesus. Você se lembra que o nosso perfil no Facebook ou em qualquer lugar, nós editamos, nós mudamos, nós transformamos, deixamos até de ser quem nós somos, se quisermos, em função das edições ou das modificações que fazemos no perfil. Mas a identidade não, ela é imutável, porque ela é a descrição do caráter do próprio Deus que fora impresso em mim e em você. E é exatamente por isso que é Jesus que nós precisamos colocar em evidência. É por isso que João o Batista, tendo plena consciência disso, olha, em relação a Jesus convém que ele cresça e que eu diminua. Lembra-se do apóstolo Paulo? Já dizia, tendo este mesmo entendimento da identidade de Jesus nele, a vida de Jesus na vida do apóstolo, ele dizia: já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então a nossa identidade, ela é segundo Deus.
Esse é o primeiríssimo ponto que eu gostaria que não fugisse da nossa memória quando nós pensamos em como viver a transição nossa de cada dia. Como viver a transição nossa de cada dia? Primeiramente, precisamos conhecer a nossa identidade. Mas, em segundo lugar, nós precisamos também praticar o temor a Deus. Faz parte do que esse texto maravilhoso nos ensina. Se você volta comigo para 1 de Pedro 1,17, a parte B do versículo vai dizer assim: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós precisamos praticar o temor a Deus. Não é mera teoria. Também é muito mais do que manter Deus em elevada estima, nas nossas preferências maiores, nas nossas melhores opiniões. Temer a Deus traz esse conceito de submissão genuína, de algo que é completo. Tudo, em todas as áreas. Por isso a palavra chega a dizer que o temor ao Senhor, você se lembra, é o princípio da sabedoria. Não tem como começar um serviço adequado, uma caminhada adequada, se não houver o verdadeiro temor. O verdadeiro temor a Deus, ele é abrangente. O verdadeiro temor a Deus, ele é completo. E o verdadeiro temor a Deus, ele é suficiente. Ele não me faz querer Deus e algo mais. E na sequência do texto aqui, a parte B do versículo vai dizer que nós, para vivermos bem a transição nossa de cada dia, no mundo em constante mudança, nós precisamos praticar o temor a Deus. E talvez seja um momento muito adequado, meu irmão, minha irmã, para suplicarmos ao Senhor que conduza a nossa mente, o nosso coração, a uma postura de temê-lo genuinamente. Acima de todos os valores mais elevados que a nossa mente e o nosso coração possam contemplar. É só assim que a nossa vida será vivida em autêntica sabedoria. Mas ainda, como viver a transição nossa de cada dia, num mundo em constante mudança? A terceira ideia é que nós precisamos assumir a nossa transitoriedade. Nós muitas vezes pensamos que do jeito que está tão bem estabelecido. Isso aqui vai longe, pode contar com isso, é tranquilo. É tudo que eu sempre quis, é tudo que eu sempre busquei. E de repente, parece que nós atingimos aquela estabilidade tão esperada. Mas o ponto é que junto com esse entendimento de que finalmente atingimos uma certa estabilidade, nós muitas vezes nos esquecemos que nós estamos inseridos num mundo de constante mudança. Ele é incerto. A transitoriedade domina de ponta a ponta todas as coisas neste mundo. É por isso que a última parte do versículo 17 vai dizer assim: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. É disso que nós somos chamados na palavra de Deus. É num ambiente assim que nós somos chamados a praticar a nossa identidade bem definida, bem estabelecida. O caráter de Jesus em nós. Mas às vezes nós paramos e perguntamos, mas como é que eu vou conseguir praticar essa estabilidade no mundo tão instável, quando a própria palavra diz que eu sou, de acordo com o capítulo 1, versículo 1, um forasteiro, que eu sou, de acordo com o capítulo 1, versículo 17, um peregrino, que eu sou, de acordo com o capítulo 2, versículo 8, a junção dessas duas ideias. Vós, porém, sois raça eleita. Isso é maravilhoso, é extraordinário. Nós falamos sobre essa identidade muito bem definida, mas quando chegamos no versículo 11, onde é que essas pessoas com identidade tão clara e tão objetiva vão exercer o seu papel, vão viver a prática do Cristo na nossa vida? Então nós somos alertados no versículo 11 do capítulo 2, assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Não vai falar da nossa cadeira cativa, não vai falar da nossa estabilidade, não vai falar da ausência
de algumas dificuldades, de endemia, de pandemia, não vai falar de situações que vieram tão a nosso favor ao ponto de não precisarmos nos preocupar com absolutamente nada. Veja comigo que não mudou a seriedade da identidade, é o próprio Cristo. Mas como é que eu vou viver Jesus Cristo em ambientes tão insólitos, tão difíceis, tão complicados? Os cristãos do primeiro século, ali daquela região que é mencionada desde o início desta carta maravilhosa, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eram os forasteiros da dispersão. Esses que foram arrancados da sua Jerusalém, do seu canto de tranquilidade, de culto, de adoração, onde as coisas extraordinárias do Evangelho estavam acontecendo, milhares e milhares de vidas sendo transformadas. Mas esse povo é tirado daquele lugar e jogado para fora da cidade. E é espalhado por toda a Ásia Menor, que hoje é conhecido como Turquia. E esse povo continua vivendo uma vida repleta, encharcada de transitoriedades. Então eles são os peregrinos. Eu gostaria de lembrar com você, meu irmão, minha irmã, que é exatamente este o contexto onde você e eu temos estado inseridos. E nós vivemos aguardando aquele momento quando a situação vai estar um pouco mais estável, para que a partir dali nós sirvamos melhor. Não temos a noção da completude do caráter de Jesus em nós e da importância de vivermos isso hoje, independentemente da situação na qual nós nos encontramos. Então, graças a Deus, porque na transição nossa de cada dia, nós somos orientados, instruídos na palavra de Deus, quanto à importância de que nós precisamos conhecer a nossa identidade. Sem identidade bem conhecida, nós não saberemos para onde ir. Então, como viver a transição nossa de cada dia? A palavra nos instrui. Então, primeiro precisamos conhecer a nossa identidade. Sem uma identidade bem definida, não adianta termos um serviço bem definido, porque nós não saberemos como praticar a nossa identidade no serviço estabelecido para nós. Mas também nós precisamos praticar o temor a Deus, a menos que Deus desenvolva, provoque em nós esse desejo de temê-lo, porque nem isso por nós mesmos nós conseguimos. Você se lembra disso? A menos que isso aconteça, nós não saberemos viver a transição nossa de cada dia. E aí, finalmente, nós precisamos assumir a nossa transitoriedade. Não nos deixemos iludir, irmãos e irmãs, pensando que está tão tranquilo, está tão estável. Lembremos-nos de que ao próprio povo de Deus o que é dito é o seguinte: atente para a realidade de que você é peregrino e forasteiro. Este contexto é para a prática da nossa identidade. É tão bom quando nós paramos e pensamos no significado de vivermos a autenticidade desta fé que o Senhor nos deu. É um presente extraordinário. Eu gosto muito de uma frase muito usada por Martinho Lutero, quando ele dizia: olha, o crente, o cristão não vive em si ou para si, mas em Deus e no próximo. Ele diz: olha, em Deus ele vive pela fé, e no próximo ele vive pelo amor. Essa é a prática da identidade de Jesus Cristo na nossa vida. Ao Senhor Jesus importava fazer a vontade do Pai. Obediência era marca extraordinária. E ao mesmo tempo, ele servia aos seus irmãos. Assim, meus irmãos e irmãs, como viver a transição nossa de cada dia? Vivamos conhecendo bem a nossa identidade. Como a palavra diz, conheçamos e prossigamos em conhecer, não desistamos disso. E quanto mais específicos e definidos formos quanto à nossa identidade, melhor será o nosso serviço. Peçamos ao Senhor que encha o nosso coração com esse desejo. Mas também precisamos praticar o temor de Deus. Se temos sido muito ensimesmados, muito mais nós mesmos, peçamos ao Senhor que nos faça temê-lo como ele deve ser temido.
servido, adorado em toda a inteireza, com essa ideia de uma submissão genuína, completa, algo que é abrangente, completo e suficiente. Mas também lembremos-nos que nós precisamos assumir a nossa transitoriedade. Nós não estamos aqui tão bem estabelecidos que nada vai sacudir a nossa história. Desde os tempos mais remotos, a intimidade do povo com Deus não consiste em não ter a sua casa sacudida, a sua saúde sacudida, os seus relacionamentos estremecidos muitas vezes. Mas é num contexto assim, irmão e irmã, que para vivermos bem a transição nossa de cada dia, a palavra nos instrui de maneira tão clara, tão objetiva. E o que eu espero é que isso possa fazer diferença na nossa vida. E que nesta nova semana, nos dias que estão por vir, que o Senhor se alegre ao perceber que você e eu estaremos vivendo a transição nossa de cada dia, de uma maneira adequada e conforme este texto nos sugere. Eu me impressionei tanto com 1 de Pedro 1,17, que na agenda que eu carrego comigo, eu fiz questão de colocar nas páginas mais assediadas, nas páginas mais usadas, um papelzinho muito simples com 1 de Pedro 1,17 dizendo, vida que segue, de acordo com 1 de Pedro 1,17. Eu não sei quanto tempo vai durar, mas a palavra diz, durante o tempo da vossa peregrinação. Quanto tempo? Quão difícil vai ser? Eu não sei, mas eu sei que eu tenho que me portar com temor, sabendo quem é o meu Pai, sabendo qual é a minha identidade, para que dessa maneira esse Senhor continue sendo glorificado na minha vida, na vida sua, na vida da nossa igreja, na vida do povo de Deus, sabendo viver a transição nossa de cada dia para a glória dele. Eu gostaria de orar com você. Nós estamos assim encerrando o nosso tempo de reflexão. Eu espero que você tome tempo para examinar 1 de Pedro. E você vai ver a maneira extraordinária como Deus encoraja aqueles que Ele mesmo havia tirado de Jerusalém, espalhado por toda a Ásia Menor. De acordo com Atos capítulo 8, você se lembra disso? E agora ele diz, olha, estando aí, durante o tempo da peregrinação, a pergunta é o que fazer enquanto eu não chego lá? Enquanto eu não estou lá, durante o tempo dessa peregrinação, o que fazer? As recomendações são maravilhosas e 1 de Pedro está repleta. Eu convido você a tomar um tempinho, ler toda essa carta, aproveitar ao máximo, porque é dentro deste contexto que a palavra vai dizer, quando chega a falar, por isso, por causa disso, viva assim. É porque já havia falado antes de uma herança incorruptível, de uma salvação extraordinária que nós temos de graça em Cristo Jesus, para todo homem, para toda mulher que entende que é pecador, que se arrepende disso, que confia no sacrifício único de Jesus Cristo, crê que aquilo foi feito para que os seus pecados fossem totalmente pagos na cruz do Calvário, crê nele como seu Salvador, recebe a identidade de Cristo, não o perfil dos homens, mas a identidade de Cristo, vive em temor do Senhor, conhecendo essa identidade, temendo ao Senhor e graças a Deus, entendendo a transitoriedade. Quanto tempo dura, eu não sei, mas o Senhor sabe e Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, obrigado pelas garantias que a Sua palavra nos traz, por podermos parar e pensar naquilo que o Senhor é, no seu caráter, na identidade que em Cristo Jesus foi impressa no seu povo, impressa em nós, da necessidade de sermos sensibilizados para vivermos o temor do Senhor na prática da nossa vida e para não nos esquecermos que somos tão transitórios, que é tudo tão passageiro, mas que o Senhor é o nosso baluarte eterno, é o nosso arrimo, é a nossa rocha que não se deixa abalar. Assim nós o bendizemos, independente das condições que estejamos vivendo, nós o glorificamos, porque o Senhor é o nosso Deus e nós somos o seu povo, em o nome do Senhor Jesus.
Agora, irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a santificação, o consolo do Espírito Santo, sejam com todos nós, povo de Deus, e não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Boa semana.